continue com todos, amém? Ah, não valeu, cara. O Alex já deu um spoiler já de quem que eu vou falar. Não valeu, não. Bom, mas eu vou falar de alguém, obrigada, amor, que não foi muito bem visto na Bíblia. E eu quero que vocês adivinhem, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Na maioria das vezes, depois do nome dele, vinha escrito assim, ó, o traidor. Quem que é? Vamos falar algo que eu não escutei. Nossa, vocês estão muito mole, gente. Como que é? Boa! Isso aí. Os mais top de Bíblia mesmo. Fala os criados, né, Esther? Amém. Então, gente, eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto só de destacar coisa ruim, não. Eu não gosto de falar só os defeitos. Tanto que se eu tiver que falar alguma crítica para alguém, eu tenho dificuldade. Só que, e sempre quando eu vou falar alguma crítica, mesmo que seja construtiva, porque normalmente a gente gosta de dar crítica construtiva, né? Eu gosto de ressaltar as qualidades das pessoas. E eu tenho uma frase que eu não sei quem é o autor, mas que eu tenho ela para mim. Vamos todo mundo prestar atenção, parar com a andação na igreja. Se alguém precisar de alguma coisa, pede para os meninos que estão no corredor, eles estão prontos para isso, tá? Precisar de água, a não sei que seja banheiro, não vai fazer nada aí não. Mas vamos prestar atenção e vamos aprender, vamos absorver e cuidar dessa rica oportunidade que nós estamos tendo de aprender mais sobre esses discípulos, sobre esses grandes homens. E como eu estava falando da frase que eu tenho para mim, é que ninguém é tão ruim que não tenha nada de bom para tirar. Ninguém. Eu acredito nessa vida que ninguém é como que fala a expressão? Não quero falar uma expressão feia, mas um cara que não tenha nada de bom. E eu aprendo muito com Judas, até nos erros dele. Como disse o Éder aqui, nós temos que ser inteligentes e aprender com o erro dos outros. E eu aprendi com algumas coisas de Judas. Antes de tudo, fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, e te damos graça por tudo que até aqui foi feito. Pai, tudo que passou por aqui, Senhor Deus, foi para engrandecer e bendizer o teu santo nome. E agora não vai ser diferente. Pai, eu só te peço que o Senhor possa me diminuir e crescer na minha vida. Pai, que eu não apareça, mas que a sua glória apareça. Pai, que em nome de Jesus, tudo que eu falar aqui nessa noite fique encravado nesses corações. Espírito Santo de Deus, não seja eu, mas assim o Senhor na minha boca, falando em nome de Jesus. Amém. Pode fechar, pode se sentar. Eu vou fazer a leitura daqui a pouco. Então não tem necessidade de vocês permanecerem de pé. Bom, como eu estava dizendo, uma qualidade que eu vejo nesse discípulo, Judas Iscariotes, que também tinha como pai o nome de Simão, o pai dele chamava Simão também, mas não era Pedro não. Que ele aproveitou a oportunidade de seguir Jesus. Quantas vezes na nossa vida nós temos grandes oportunidades? O Alex, direto e reto, ele lança vídeos, ele lança coisas naquele Google Meet, e ele faz várias oportunidades para que nós possamos aprender mais. E ele teve uma grande oportunidade de ser um aprendiz de Jesus. Ele não desperdiçou essa oportunidade que tantos desperdiçam. Infelizmente, muitas das vezes, existem grandes oportunidades que passam nas nossas vidas e nós desperdiçamos. Judas não. Ele quis aquela oportunidade, ele agarrou aquela oportunidade. E ele continuou. Algo que eu vejo no ministério de Judas é que ele não desistiu.
ele continuou. Ele fez parte até o último dia do ministério, entre aspas, de Jesus, antes da cruz. Ele pregou, ele curou. Na Bíblia, você não vai ver em nenhum dos evangelhos que dizia assim, ó, Judas não foi. Os discípulos foram para a sinagoga ajudar Jesus e Judas ficou na casa dele. Toda vez que a Bíblia vai dizer, ela diz, os 12 curaram, os 12 tiveram autoridade para expulsar demônios, os 12 tiveram autoridade para curar, os 12. Isso me dá a entender que Judas não desperdiçou a oportunidade do ministério dele. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler apenas o versículo 25. Eu vou ser bem breve, nós já aprendemos muito nessa noite, mas o Senhor tem mais para falar ao nosso coração. Amém? Se você não encontrou, escuta. Diz assim: e respondendo Judas, que o traíra, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. Aqui nós vamos ver que Jesus faz aquele ritual da ceia. E eles começam a conversar e Jesus diz, aquele em quem eu entregar o bocado molhado, vai ser quem vai me trair. E aí Judas, ele já estava ali, ó, o coração ardendo, né? Porque ele meio que já sabia. E aí ele pergunta para Jesus se é ele. Aí ele fala, você que está dizendo. Eu não estou dizendo nada, Judas. Psst, você que está dizendo. E aí sabe o que eu vejo? Ministério não é vida com Deus. Quem está aqui na frente, quem está aqui no altar, não significa que tem uma vida maravilhosa com Deus, que tem um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque Judas, ele estava na frente junto com os discípulos. Ele teve um título muito grande, ele teve um título muito honroso. Para mim é considerado de muita honra ser chamado de discípulo de Jesus. É muita honra. Ele estava à frente. Ter ministério não significa ter vida com Deus. Guarde isso. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele conhecia o coração de Judas. Eu não acredito em predestinação. Eu não acredito que Judas foi predestinado a trair. Mais para frente nós vamos ver que Satanás entrou em Judas. O texto é claro. Diz que Satanás entrou em Judas. Isso me mostra mais uma vez que andar com Jesus, dormir com Jesus, comer com Jesus, não se trata de mim, se trata dele. Não é por mim, é por ele. Ele fazia todas essas coisas, mas ele não tinha a sua conversão genuína. Porque quem faz tudo isso, uma pessoa que dorme na sua casa, uma pessoa que come com você, uma pessoa que está do seu lado, se ela realmente te amar de todo o coração, ela raramente vai te trair. E ele traiu. O texto é claro. Jesus não disse nada. Foi ele quem disse. Então eu entendo que Judas, ele era religioso. Vamos colocar assim. Quantas pessoas tem dentro da igreja? Que, dia de sábado é dia de ir na rede jovem. Liga o botão de automático e fala, eu preciso de ir na rede jovem, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que orar,
Opa, eu tenho que ler a Bíblia. Mas não faz nada de coração. Faz por obrigação. Eu acredito que Judas, não é possível, cara, que uma pessoa que anda com Jesus, vê Jesus operar tantas maravilhas, ainda assim tem coragem de trair. Qual que era o interesse dele? 30 moedas de prata. Eu tenho que correr, mas tem muita coisa que eu aprendo com Judas. E uma coisa que eu quero te dizer nessa noite: se você ligou o automático na sua vida, se você tem feito o seu ministério de qualquer jeito, feito por fazer, pare. Pare agora. E volte para Cristo. Olhe os seus olhos para Jesus. Eu não estou dizendo que você não vai errar. Eu não estou dizendo que algum dia na sua vida você não vai falar assim: eu não li a Bíblia hoje, eu tenho que ler. Só não deixa a religiosidade tomar conta do seu coração. Só não deixa o automático virar rotina. Faça por amor. Faça porque Jesus merece. Aleluia. É tão triste quando nós erramos e nós temos que voltar. É muito pior do que se manter constante. O Senhor, Ele merece muito mais. Gente, me desculpa a minha emoção, mas eu não consigo imaginar como que Judas teve a capacidade de trair o próprio Deus, andando com Ele. Quantas pessoas dentro da igreja andam com Jesus e não sabem nada sobre Ele? Judas não sabia de nada de Jesus. Patrícia, alguém tinha que trair, sim. Alguém tinha que trair. Mas poderia não ser ele. E como a gente tem que falar dele? Agora abre comigo também a sua Bíblia, no próximo capítulo, 26. Me perdoa, gente. Capítulo 27, o próximo é 27. Nós vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: quando Judas, o traidor, eu vou ler um pouco numa versão diferente, mas acompanhe. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? É assim que acontece, meu filho, quando você faz alguma coisa errada e que você vai se justificar para a pessoa errada. As pessoas estão um pouco se importando por o que você faz. Quem realmente se importa com os nossos erros é Jesus. Quem realmente se importa quando nós erramos, Ele olha para nós e fala: meu Deus, não faz assim. As outras pessoas falam: e eu com isso? É verdade. E eu com isso? Foi isso que os sacerdotes falaram para Judas. Olha só a próxima frase que eles dizem: o problema é seu. Realmente, o problema é nosso. O problema é nosso quando nós não levamos a nossa vida espiritual com Deus de verdade. O problema é nosso quando nós não levamos o nosso ministério a sério. O problema é nosso quando nós ligamos o automático. O problema é nosso. Não é de ninguém, não. O problema é nosso. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois ele foi e se enforcou. Que triste final, né? Diferente de Pedro, ele não conseguiu se arrepender. Diferente de Pedro,
ele não conseguiu se achegar diante do Deus Altíssimo, Jesus Cristo, e se arrepender. Agora eu quero que você fique de